Olha, entenda esse texto, que coisa mais linda. Como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus. Com o que nós chamamos de ideal, ou de sonho, ou de projeto, ou de realidade. E Deus diz: isso que vocês estão vendo, pensando, sonhando, projetando, diante da minha realidade, isso aí é pequeno. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo: assim como os céus são mais altos do que a terra, e assim como os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos, essa comparação é para nos dar o quê? Segurança no propósito dele. Alguém aqui já pensou alguma coisa grande assim na vida? Eu penso o tempo inteiro. Tem hora que eu acho que eu estou... Tem hora que até eu me sinto utópico. De tão grande que eu penso. Eu penso coisas grandes o tempo inteiro. E Deus é capaz de olhar para mim e dizer: esse teu pensamento diante dos meus pensamentos está muito baixo. Está muito pequeno. Eu posso fazer muito mais do que isso. Você quer ver uma coisa? Por mais que Moisés fosse um homem de fé, de experiência com Deus, de alguma forma vivesse algo tremendo com Deus, você acha que ele imaginaria que o caminho dali da península do Sinai seria o lugar onde Deus abriria o mar vermelho diante deles? Quem pensaria um negócio desse? Por mais fé que tivesse, levaria propositalmente o povo para isso. Ninguém faria isso. Propositalmente, a não ser que Deus falasse previamente. Mas se Deus não falou previamente, como não falou, você chegar diante de um desafio desse, quem vai imaginar que o projeto de Deus vai te levar para um lugar onde ele vai abrir o mar na sua frente? É surreal isso. É um pensamento muito mais alto do que o nosso. Josué estava se sentindo complicado para assumir o lugar de Moisés. E entre nós aqui, irmão, não era fácil mesmo, não. Você nunca curou uma enxaqueca na vida, agora assumiu o lugar de um homem que falava com Deus face a face. Fala: Jesus amado, como é que eu vou assumir o lugar de um homem que fala com Deus face a face? Eu nunca curei uma enxaqueca. Pense no desafio. E como é que esse povo vai me respeitar se eu não tenho a mesma evidência que Moisés tem de intimidade com o Senhor? Como é que vai me respeitar? Aí o Senhor disse para ele: olha, manda o povo se santificar, porque amanhã eu farei maravilhas diante do povo. E a razão de Deus fazer isso é para dizer para ele o seguinte: assim como eu fui com Moisés, serei com você. E o povo vai ver. E manda os sacerdotes andarem e pisarem com a arca, com o pé na água, porque eu vou abrir o Rio Jordão. Quando que Josué ia imaginar que Deus ia abrir o Rio Jordão na cheia para poder realizar um projeto? Então, os pensamentos de Deus são sempre mais altos do que o nosso. A nossa fé, por mais que seja uma ferramenta poderosa para vivermos maravilhas do Senhor, nunca alcançará a realidade de Deus. Estão me entendendo? Nunca alcançará a realidade de Deus, porque os pensamentos dele serão sempre mais altos, os caminhos serão sempre mais altos. Agora, olha o verso seguinte. Nessa comparação, ele continua falando o quê? O verso 10. O que Deus está falando nisso? Primeiro, o pensamento dele é mais alto, amém? O caminho dele também são mais altos, amém? Ok. Aí ele compara com o que acontece aqui. Olha que coisa tremenda. Primeiro ele diz que a chuva e a neve vêm, ele está falando da sua realidade geográfica ali em Israel. A neve vinha sobre o Monte Hermon. Para quem não sabe, Israel neva, viu? Inclusive no inverno, Israel neva mesmo. Tel Aviv fica cheio de neve. Mas também na época do verão, o calor chega a 50 graus. Então lá tem dois extremos. E em períodos normais de primavera, então, aqui ele está falando sobre a chuva e a neve que descem dos céus e não voltam para eles. Aí fala do propósito. Por que não voltam? Eles não voltam sem regar. Isso aqui é importante, irmãos, porque isso aqui já foi comprovado na ciência milênios depois. Você já deve ter visto isso na ciência. Como é que é o processo da chuva? Alguém aqui se lembra? Tem alguém da ciência aqui? Ninguém, todo mundo aqui é de exatas, né? A água sobe e desce. A Bíblia diz, nessa época, ninguém tinha esse conhecimento de que a água evaporava para virar chuva. Ninguém tinha esse conhecimento.
Esse conhecimento veio milênios depois. Só que aqui, olha a palavra, como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem, então volta. Deu para entender? Exatamente, sem regar a terra e fazer brotar e florescer, para que ela produza semente para o semeador e pão para o que come. E depois ela volta. E faz o quê? O ciclo de novo. Isso aqui é tremendo, irmão, porque o que a Bíblia está dizendo é que o projeto de Deus é bem mais alto do que o nosso. Ele fala isso. Seu caminho é mais alto e seu pensamento é mais alto. Mas como funciona esse caminho mais alto? Como funciona esse pensamento mais alto do que o nosso? Porque está nos envolvendo aí. Ele está nos colocando na comparação. Ele diz, vocês pensam, mas eu penso mais alto. Vocês têm um caminho, mas o meu caminho é mais alto. Agora, como funciona o meu caminho mais alto e o meu pensamento mais alto? Funciona como a chuva e a neve. Ok? Vamos lá. Funciona como a chuva e a neve, que descem dos céus e não voltam para ele sem o quê? Sem regar a terra. E o que é regar a terra? Isso aqui é lindo demais, irmão. Regar a terra é simplesmente ativar na terra o que ela já tem para produzir. A terra sem regar, ela não é ativada nos sais minerais que ela possui para poder gerar a produtividade. A chuva, ela ativa na terra o que ela já possui de poder de produção. Sem a chuva, não é ativado. Então, o que Deus está dizendo? O meu pensamento é mais alto do que o seu, o meu caminho é mais alto do que o seu. Só que quando eu liberar algo, que vamos chegar lá, a respeito do meu pensamento, que é mais alto, e a respeito do meu caminho, que é mais alto para vocês, vocês serão como essa terra. Vai ativar em vocês. Assim como a chuva e a neve ativam na terra a capacidade de produzir. Oh, Jesus, vamos lá. Aí ele diz que não voltam sem antes regar a terra, ativar nela os sais minerais e a capacidade dela de ter nutrientes para produzir. Mas também diz que esse regar a terra é para fazê-la brotar e florescer. Ou seja, regar é ativar nela o que ela tem de sais minerais para fazê-la produzir, de nutrientes. Agora, fazê-la brotar e florescer é fazer da terra produtiva naquilo que ela possui. Então vamos lá. Não adianta eu possuir sais minerais. Eu preciso ser ativado e produzir segundo a espécie do que eu tenho. Ok. E depois diz a Bíblia também que é para fazer produzir semente ao semeador e pão para o que come. E aqui entra um ciclo maravilhoso. O projeto de Deus é fazer com que a terra ative os seus nutrientes, assim como a chuva e a neve faz. O projeto de Deus é fazer com que essa terra também venha brotar e florescer, segundo como a chuva e a neve faz. E depois é para que esse brotar e florescer gere o quê? Produza semente para o semeador. Agora não é para o homem, é para o... Opa, vamos de novo. Então, se Deus faz isso para que o semeador volte a semear, o que nunca vai faltar também? O pão para o que come. Só vai ter pão para o que come se esse ciclo aqui se completar. Tem que ter esse processo de ativação da terra pelo plano de Deus, pelo pensamento de Deus, pelo caminho de Deus. Tem que ter esse plano de ativação para que haja semente, para que o semeador semeie, para que haja pão para comer e volte tudo de novo. Porque aqui não volta, a chuva não volta, a neve não volta. Da mesma forma, o caminho do Senhor e o plano do Senhor, o pensamento do Senhor vai, mas também vai voltar. Agora, qual é o veículo que Deus usa para o caminho dele vir, para alcançar a terra que somos nós? Qual é o caminho, o veículo que Deus usa para que nós sejamos como essa terra é ativada pela chuva e pela neve? Vai para o verso seguinte. Olha o que diz o verso seguinte. Assim ocorre com a palavra que sai da minha boca. Isso aqui é tremendo, irmão. Assim acontece com a palavra, ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará. A neve não volta? A chuva não volta? Depois de cumprir o propósito de regar a terra, fazer florescer, dar semente para o semeador e pão para o que come? Ela não volta?
E volta para quê? Para fazer de novo. Vamos de novo. Deus pensou, aí ele diz, agora chove. Deus criou caminhos, agora chove. Como é que ele faz isso? Mandando a sua palavra. Ele manda a palavra. Para quê? Para que a palavra vá, regue a terra, faça ela florescer, brotar e florescer, faça ela dar semente para o semeador volta a semear até a próxima chuva, que é o próximo lançamento da palavra, e a palavra vai fazendo esse ciclo. Ela vai e vem, cumpriu o que fez, cumpriu o que fez, cumpriu o que fez. Feliz aqui, irmão, não é só a terra. Feliz aqui é o semeador que sabe o que fazer com isso. Porque se o semeador não souber o que fazer com isso, esse ciclo, por mais que a palavra é lançada, não vai se repetir, porque teve uma quebra do princípio no ciclo no meio do caminho. Assim ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. O que Deus deseja? Na altura que ele pensou. O que ele deseja? Na estatura do caminho que ele tem. Aí ele olha para mim e fala, teu pensamento é pequeno. Toma minha palavra para o meu pensamento entrar. O teu caminho é baixo, o meu é mais alto. Toma minha palavra para viver a altura do meu caminho. Agora tem um porém. Essa palavra vai regar você, vai fazer florescer em você, mas vai te dar semente para você semear. E quando der semente para você semear, você também vai ter pão para comer. E aí ela não vai ficar, ela vai voltar. E ela vai voltar para quê? Para dar o relatório de que cumpriu. E quando ela volta, eu lanço de novo. E aí o que acontece? Repete o ciclo. É isso que Deus fala sobre primícias e colheita. Quando nós entendemos o ciclo, nós entendemos que temos que ser permanentemente ativados pela palavra. A palavra traz a estatura do pensamento de Deus. A palavra traz a estatura do caminho de Deus. E nós somos ativados nesta palavra para produzir naquilo que a palavra foi enviada. E isso é poderoso demais. Quem está me entendendo até aqui? Isso é muito poderoso. Por isso que a vida cristã, ela não é, como é que eu vou dizer para você? Ela não... 10. Aquele que supra a semente é o que semeia. Não, calma aí, aqui não é Isaías, é Paulo. O que Paulo está usando? Ele não está usando a profecia de Isaías, ele está usando o princípio da profecia de Isaías. Porque a profecia aqui, a palavra de Paulo não tem a ver mais com Israel, tem a ver com o generoso na obra de Deus. Aí ele usa o princípio por trás da profecia de Isaías, por isso são as mesmas palavras, para poder dizer que o princípio por trás da profecia de Isaías aplica para a vida de todos aqueles que vivem o plano de Deus, a palavra de Deus, o caminho de Deus, os pensamentos de Deus. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come. Parece que está igual. Não é a mesma coisa? Porque aqui não é a mesma profecia, só é o mesmo princípio. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também o suprirá. Agora aqui, vem mais além. Porque ele não pensa mais alto. O caminho dele não é mais alto. Aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come, também o suprirá e multiplicará. O quê? Não é o pão. Multiplicará o quê? A semente, e fará crescer os frutos da justiça de vocês. Ou seja, para que não cesse o ciclo da semeadura. Multiplica a semente, mais semeio. Porque anteriormente Paulo tinha dito, aquele que semeia pouco vai colher pouco, aquele que semeia muito vai colher muito. Então qual o pensamento de Deus? Deixa eu multiplicar a semente. Para quê? Para ele semear muito. É esse o propósito. Então multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Agora o verso 11. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Uau! Meu Deus do céu, eu tenho tanta vontade de ser enriquecido, eu tenho tanto plano para poder fazer. Eu já pensei em tanta... Jesus me enriqueça, para quê? Ser semelhante a Ele. Deus não nos dá para a avareza, Deus nos dá para a generosidade. Deus não nos dá para reter, Deus nos dá para multiplicar o ciclo de bênção. É para fazer o giro.
É para continuar no ciclo. Por isso que eu fico assim encabulado. Estamos enriquecidos em todas as formas para que possamos ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio a sua generosidade, aqui Paulo falando, através de nós, que vamos dar testemunho do que vocês estão fazendo, a sua generosidade resulte em ações de graças a Deus, inclusive socorrendo os irmãos. Estão entendendo? Então, o propósito de Deus aqui é fazer com que esse ciclo seja permanente. Então, a profecia direta de Isaías para Israel não quer dizer que é exclusiva de Israel, o que está por trás é um princípio eterno. E é nesse princípio que nós nos movemos, e é nesse princípio que vivemos as colheitas das nossas primícias. Quando nós entendemos isso, nós não temos problema em sermos fiéis a Deus na nossa generosidade. Porque entendemos que é bênção no ciclo da palavra liberada sobre a nossa vida. E aí tudo vira bênção por completo. Por quê? Porque nós assim vamos ser enriquecidos de todas as formas. E quando fala de todas as formas, não está dizendo unicamente de dinheiro, que é um grande erro de muita gente achar que rico é só quem tem dinheiro. E não é. Na verdade, nós seremos enriquecidos de todas as formas. Isso significa que do jeito que eu vou ter dinheiro, eu vou ter paz. Do jeito que eu vou ter paz, eu vou ter alegria. Do jeito que eu vou ter dinheiro, eu vou ter satisfação de vida. É plenitude de vida. Não é uma coisa pela outra. Não é isso. Não é muito dinheiro para virar suicida em potencial. Não é isso. É plenitude de vida. Eu serei enriquecido de todas as formas. Na minha casa, no meu trabalho, na igreja, no ministério, no que eu faço, no que eu vivo, no que eu penso, no que eu sinto. Serei enriquecido de todas as formas. Então, a colheita nas primícias está relacionada a um ciclo de bênção e não somente a um ato específico de colher, mas a um ciclo que é governado pelo princípio da liberação da palavra de Deus sobre nós. É aí que temos que nos ater na colheita e não no fato de pegar o cutelo e sair cortando a planta que nasceu, dizendo que essa é a colheita. Não, essa é a parte final da colheita, mas é da onde também tudo vai dar o recomeço, porque isso é fruto de um ciclo. Estão entendendo? Então eu preciso entender isso para eu poder viver as colheitas nas primícias da minha vida. Você está num ciclo que Deus está liberando palavra, que traz pensamentos mais altos, caminhos mais altos, para você poder viver coisas maiores no Senhor. Amém? Eu disse que ia ser breve, e fui breve mesmo. Por isso que eu vou orar com você, para que Deus traga colheitas tremendas na sua vida. E o seu propósito hoje é dizer: Deus, eu entendo que a minha colheita está na palavra que o Senhor está liberando sobre a minha vida, que não voltará vazia. É esta palavra que é a garantia desse ciclo de bênção. E eu tenho que viver isso, na dimensão do que Deus está nos oferecendo. Amém? Agora você vai